E aí, turma, olha só, no vídeo de hoje, eu acabei de chegar aqui no escritório, eu queria falar de uma reflexão, acabei de gravar no Stories, inclusive, que é como a comparação, eu sei que se você clicou nesse vídeo também você já deve ter se identificado, né, como a comparação, ela pode estar te matando de alguma forma, porque você está fazendo ela de maneira errada. Porque muita gente fala que se comparar, não é bom. E isso não é verdade, isso é uma bobagem na real. Se comparar faz parte do jogo, né? É um jeito de tu ter um referencial para saber se você está progredindo em relação ao máximo que é possível. Porque, pô, se X pessoa consegue fazer Y, eu tenho um referencial do que é possível ser feito. Só que o erro da comparação, aí o ponto desse vídeo, é você se comparar com o referencial errado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu comecei a gravar uns stories falando sobre como tem muito ruído, né, de conteúdo e informação na internet, e isso faz a gente até se perder. Tava conversando com um amigo meu, que ele tava falando sobre um cara, e falou, cara, o que tu perguntaria pro fulanão lá, que é um cara popular nos Estados Unidos, que ele conhece? Falei, cara, não perguntaria nada, porque eu nem consigo esse cara. Aí ele ficou meio surpreso, e aí eu expliquei que eu não sigo porque o que o cara fez não tem nada a ver com o que eu quero fazer. E o sucesso não é o referencial, gente. Olha que interessante. Ó. O sucesso várias pessoas têm. Eu vou falar aqui logo mais quando você for escolher quem vai ser seu referencial. Mas o sucesso, entre várias aspas, né? Porque o sucesso é relativo, aquela história toda, mas enfim. Várias pessoas têm, mas mais importante do que quanto dinheiro a pessoa fez, por exemplo, objetivando a coisa, é como ela fez esse dinheiro. E essa pessoa que ele me falou não fez da maneira que eu gostaria de que fosse feito. Não era a minha referência. Aí eu citei no contexto aí o fundador da Gymshark, que é um cara que fez um baita boring business, né? O cara fundou no mesmo ano que eu fundei a V4, com a mesma idade, e hoje a empresa dele fatura 500 milhões de dólares vendendo moda fitness, que é uma puta commodity e tudo mais, e eu me identifiquei pra caramba. Porque eu tô no boring business, que é um business de serviço, eu tô convicto e não olho para outras coisas como os hype de NFT da vida, metaverso, SaaS ou infoproduto, porque eu tenho uma tese de fazer um negócio que perpetue, um negócio de economia real, que tem mais chances de se perpetuar e tem mais probabilidade de eu conseguir fazer por ele ter bases no negócio já realizado. E aí, quando eu olho para vários infoprodutores, turma de SaaS, eu nem a sigo, porque não me identifico. E esse cara é um cara que eu sigo e me identifico. Aí, recentemente, eu vi que ele bateu ali a marca de ser o bilionário, um dos bilionários mais jovens do mundo, né? Com 1 bilhão e pouco de equity na mão dele, da Gymshark. Sendo que ele tem 70% do capital e quase nunca levantou grana. E aí, pô, é um business de moda, que é um business que eu me identifico. Eu comecei na V4 trabalhando só com moda. É um business fitness. O cara tem a mesma idade que eu, começou no mesmo período que eu. É boring business e ele é um CEO marqueteiro, porque uma das grandes sacadas da moda é sempre marca, né? Moda não existe sem marca. Então, esse é o ponto que eu queria falar para vocês. Que às vezes você vai se matar na comparação porque você está se comparando com a pessoa errada. E como eu falei, tem várias pessoas muito diferentes que vão alcançar o sucesso de maneiras muito distintas. Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Pô, a gente tem aí o fundador da Gymshark, que é um fundador marqueteiro. A gente tem como ele, tem o Steve Jobs, que é um fundador marqueteiro. Agora, por um outro lado, a gente tem o Martin Sorrell, que ele é um founder financeiro. Né? Quem não conhece, Martin Sorrell foi o fundador do grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. Que eu nunca me comparei muito, porque eu não sou um fundador financeiro, né? O crescimento dele foi todo inorgânico, foi feito via aquisições, ele comprou a WPP sendo uma empresa já de capital aberto para levantar a grana. Não é o meu repertório, não é o meu background. E de um outro lado, a gente tem, por exemplo, o Elon Musk, que está bem popular, que é um founder técnico, engenheiro. Então, tu vai ver que tudo que ele se envolve são produtos de alta complexidade, desde o PayPal, lá que foi o primeiro business, passando pela Tesla, pela SpaceX, agora até com a OpenAI. Então, ele tem um perfil de ser um cara muito técnico nos produtos que ele atua. E tem a respectiva história que ele construiu com base nisso. Então, se você olhar nesses poucos exemplos que eu dei aqui, esses 3, 4, cada um tem um repertório muito distinto. A gente não pode comparar o nosso palco com o bastidor do outro. Não adianta eu querer mandar o homem para a lua. Eu não faço ideia de como fazer isso, comparado ao que o Elon Musk faz ideia com até a própria formação base dele. Ou, sei lá,
um Zuckerberg, fundadores mais técnicos, ou os nossos caras brasileiros, a galera lá que fundou o Pagar.me, a galera que depois fez a Brexit nos Estados Unidos, tem um outro background, tanto de vida pessoal, familiar, como de técnico, né? É um perfil mais de produto do que consultor de marca, que é o meu caso, por exemplo, de comunicação e tudo mais. Aí eu olho para os founders de comunicação e busco me espelhar neles. E junto a isso, a gente tem, por exemplo, a galera que não é founder, que é executivo, e fica se comparando com o founder. Aí se frustra pra caralho, eu vejo muito isso. Muita gente que é executiva, às vezes, comparando com minha história, sendo que, velho, não foi o caminho que tu percorreu. E tem caminhos de executivos muito bem sucedidos. Aí se tu se compara com o meu, sendo executivo, por exemplo, a pessoa se sente frustrada. Parece que ela é incompetente, mas é um referencial errado. Tem que comparar a banana com banana. Senão, vai ficar esquisito. Então, o próprio Martin Sorrell, eu dou um exemplo para executivos que eu tenho a oportunidade de mentorar, como puta case. Né? Porque ele ficou uns 15, 20 anos por aí como CFO. Aí ele saiu, pegou uma grana e começou a empreender com aquele background financeiro que ele tinha, papapá. E os caras super bem sucedidos, aí o grupo da Perpetual, eu falei, 30 bilhões de dólares já. Então tem case, a graça do capitalismo é essa, né? A graça do capitalismo é que tem case bem sucedido com qualquer bastidor, qualquer background, né? Então encontra aquele que se encaixa com o seu para ser o seu referencial e comparar banana com banana e não banana com maçã, senão você vai ficar frustrado à toa, tá? E tenha múltiplos backgrounds, múltiplos referenciais e tira os outliers. É como se fosse fazer uma mediana, né? Uma média ponderada. O próprio cara da Gene Shark, que fundou a empresa dele no mesmo ano que eu, se eu fosse me comparar com ele, eu me senti o cara mais frustrado do mundo, né? O cara faz 500 milhões de dólares de receita, só que o cara tá em Londres, está em outro background, com outra economia, outro repertório. Então eu tenho que ponderar essa comparação. E, os caras da vida como Zuckerberg, coisas assim, são muito extrapolados, né? Então tu tem que achar um ponto médio ali para ver, esse caminho é o caminho que eu vou replicar. Foi assim um pouco que eu tenho feito com a V4, né? Tudo que eu tomo decisão na V4, como um cientista do marketing, que é o top do nosso canal, eu tento buscar os caminhos que sejam mais prováveis de ser replicados, não tentar acertar o cu da mosca. Vejo muita gente da minha geração tentando acertar o cu da mosca, com uma big idea, uma parada louca. Eu não quero fazer isso, eu quero achar um caminho que tenha a maior probabilidade de ter um grande resultado. Então eu sempre vou tomando minhas decisões, não tomando riscos que dependem de uma circunstância específica para dar certo, mas aqueles que têm a maior probabilidade de darem certo. Então eu espero que isso diminua a tua ansiedade aí na tua base de comparação, não que tu não vá se comparar, mas talvez se comparar de uma maneira melhor. Lembrando que esse canal é feito para atingir as pessoas que atingem muito da economia, então não o volume, mas a qualidade de quem está assistindo aqui. Para saber disso, o que mais me interessa é o teu comentário aqui para mim ver o teu nível de consciência sobre esse assunto. Comenta comigo se está fazendo sentido para a gente continuar produzindo aqui, que eu não estou trabalhando aqui, estou falando com vocês. Podia estar fazendo outra coisa e não estar produzindo conteúdo aqui, às vezes eu penso nisso. Então, me dá uma moral aí se fizer sentido manter. Valeu, tamo junto.